सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निदिध्यासितव्य
Atma va are dashtavya satabya nididhyasitavya. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Alguém lhe perguntou, alguém perguntou a ele: você poderia mostrar Deus? Você pode... Ah, não. Você viu Bhagavan? Perguntaram. Você viu Deus? Esse tipo de pergunta desafiadora foi feita ao próprio Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru vai responder a seguinte pergunta, que foi feita a ele com um sentimento de devoção. Você viu Deus, por acaso? Prabhupada respondeu sim. Ele respondeu, bem, o que isso muda para você? Se eu vi Deus, se eu não vi Deus, o que isso muda para você? Você quer ver o Senhor Supremo? Você quer ver o Senhor Supremo? Se eu disser que eu vi, você pode responder que eu devo estar mentindo. A questão é, você quer ver ou não? Se você quiser, você tem que vir comigo e ficar sobre a minha guia. Completamente, o que quer que eu diga, você vai ter que obedecer. Eu posso dar certeza de que você vai ver Krishna. Mas se você fizer erros ou se reservar um espaço para o seu direito pessoal, para o seu interesse pessoal, então aí eu não posso te mostrar Deus. Portanto, nós devemos entender que podemos ver Krishna com 100% de chances. Krishna está esperando para nos dar darshana. Mas a gente não pode receber o darshana do Senhor Supremo. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Que a gente não pode ver Bhagavan. Nós gostaríamos de fazer isso, de preservar o nosso falso ego. Todos os nossos parâmetros, mas eles estão errados. É por isso que o bhajana é perfeito. Se você puder purificar a sua maneira de escutar, de cantar, de recitar, com certeza você pode tomar o darshan do Senhor Supremo. Não pode acontecer que a gente nunca vai ver Deus. Ontem nós mencionamos que Prabhupada disse, você não tem que esperar uma outra vida. Nesta vida você tem que alcançar Krishna, mas você tem que seguir as instruções. O verso com o qual eu comecei é dos Upanishads. E lá está escrito que a Atma, nós precisamos tentar ver a Atma. Nós precisaremos ouvir a Atma. Nós temos que meditar na alma. O que não é Atma Vastu, nós não podemos nos concentrar nisso. O nosso problema principal é que nós nos concentramos em Anatma Vastu, aquilo que não é a alma. A realidade da alma não nos interessa. É por isso que nós não conseguimos avançar. Então, mesmo que esteja escrito nos Upanishads, então, este verso. Então está escrito que você não pode ver a alma. Ao dar uma aula diante do público, eu sou um grande líder espiritual, você vai ficar dando aulas, mas não é isso que vai te levar a ver Krishna. Não é porque você é super inteligente que você vai ver. Não é esse o motivo pelo qual nós vemos Deus.
Depois de ouvir tantas coisas, still you cannot see. mas mesmo assim você não enxerga. You cannot see. It depends upon one factor. Depende de um fator. That Atma Vastu Aquele will Atma accept Vasta you, vai lhe aceitar accept you or not. ou não? If that Atma Vastu going to accept you from Se esse Atma Vasta vai lhe aceitar, Atma Vastu, then you se can Deus te aceitar, você pode vê-lo. Você poderá ver tudo. very clean, you can see everything. Muito claramente você Out of pode your ver. own capacity. Mas através das suas próprias capacidades não é possível vê-lo. So we can see Bhagavan, Então nós podemos ver but we cannot see Bhagavan, Bhagavan. mas nós não podemos ver Bhagavan ao mesmo When in tempo. Shastra it is written Então no Shastra está the escrito object, the absolute que o object objeto we are trying to absoluto attain to watch, que nós estamos tentando alcançar e enxergar nunca pode ser obtido. then I cannot do it. Então, por que eu estou fazendo isso? Então eu não vou fazer vida espiritual. No Shastra está escrito That it is impossible que é impossível alcançar Krishna. to see that object, É impossível ver esse objeto. get in connection with that object. Arranjar uma conexão com esse objeto não é possível. Nayam Atma Projan, no desire. Then what I can do? Então o que eu posso fazer se não é possível? Então eu não posso nem tentar. Alguém poderia dizer assim. Não, mas tal pessoa não entendeu. It is not Tal pessoa não entendeu. so long as Não é possível real effort. se nós usamos nossos esforços materiais, nosso dinheiro, a nossa força, o nosso contato, as pessoas que trabalham para nós, a nossa educação. Se você colocar tudo isso no mesmo lugar e fizer força, você não alcança, Krishna. If we try, then we can get a feedback, get a kick, Se você tentar, você vai ser chutado para longe. failure. Você vai falhar. Try our best, can get a feedback. Você vai receber um chute e That's vai why it is voltar written para o seu lugar. that Então, é por isso que está escrito. if you try, you can get a feedback, you cannot. Que se você tentar com suas próprias forças, você não vai conseguir alcançá-lo. Nayam Atma Projanavo is right. Sim, este verso está reto, mas nós acreditamos, está certo. Mas nós acreditamos no que o Guru Varga disse, a Naya Vakya, The way Guru Varga gone, a maneira como follow the exact way, você seguir de maneira exata. Mahayanu, Bhaktu Saparita. The way Mahayana already gone. Então, os Mahajanas já se foram. Calling you come. Depois eles podem chamar você e dizer, venha, pode They vir. are calling us. Eles estão nos chamando. Então nós temos essa esperança. That Bhagavan can never be attained. Nós não podemos acreditar que Krishna seja inalcançável, inatingível. Nós temos que ter esperança. Nós nunca devemos perder a esperança. Beyond human comprehension, Porque assim da compreensão humana, sim, o Bhagavatattva, Bhagavan, o Nama, tudo está muito além da nossa compreensão. Mas essa compreensão humana tem um nível e tem uma outra compreensão entre uma coisa e outra. Além da compreensão humana, do nível da compreensão humana, nós sabemos que o Bhagavattata está acima da compreensão humana, mas ao mesmo tempo, acima da compreensão humana, isso não significa que nós nunca poderemos alcançar o Senhor Supremo. Porque além da compreensão humana, existe uma outra plataforma, a plataforma do Prema absoluto. if you can develop that kind of Se você puder desenvolver esse tipo de Prema, then Bhagavan is bound to então Bhagavan give you darshan. será forçado a lhe dar darshan, In case of Gopakumar, a lhe deixar vê-lo, como no caso de Gopakumar. Bhagavan coming, embracing, Krishna veio e abraçou Gopakumar, como está descrito no livro de Sanatana Goswami. don't become frustrated. Krishna é forçado a vir, não fique frustrado. So long I am trying Eu estou tentando tanto tempo, mas até hoje eu nunca consegui to lose that. uma resposta. Talvez seja impossível, seja inútil fazer isso. Srila Vishwanatha Chakrabarti Thakur diz, Whenever one devotee, quando um devoto, under the guidance of Guru, sob a guia do Guru, tenta, he has believed in Guru Pada.
Ele acredita no Guru Padapadma. After long effort, he Depois de grande esforço, ele diz, não, 35, 40 anos se passaram até hoje, eu nunca vi nada. Talvez seja falso. Talvez seja inútil tudo isso. Talvez eu nunca possa alcançar. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica, esse tipo de falta de fé pode surgir no nosso coração. Esse tipo de frustração pode se desenvolver dentro do nosso coração. Tome cuidado com isso. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz, nós estamos tentando nós queremos o Nama Sankirtana absoluto. Esse é o melhor processo. Mas o Nama Sankirtana deve ser feito de maneira perfeita. Se você está fazendo tudo isso, perfeitamente, mesmo assim, outros serviços ainda existem. Não é que o dia inteiro eu vou ficar só cantar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer as outras coisas. Jiva Goswami então explica, sim, você pode fazer, mas sob a guia do Nama Sankirtana. Você faz as outras atividades, todos os serviços que você tem para fazer, você faz cantando os santos nomes. A gente não pode parar tudo para cantar os santos nomes, talvez ok, mas você tem que fazer outros trabalhos, outros serviços, mas o Sankirtan tem que continuar dentro do seu coração. Não pare a sua boca. Qualquer serviço que você esteja fazendo, cozinhando, trabalhando, sempre esteja cantando Mahamantra por dentro. Essa é a técnica. Se você puder fazer isso, quando você for tomar banho no Ganges, quando você for no mercado, em qualquer lugar que você vá, não deixe sua boca parar de falar. Então, em pouco tempo você vai se acostumar a fazer isso. Então, quando você estiver comendo, dormindo, fazendo qualquer coisa, o Nama Sankirtana tem que estar acontecendo no seu coração. Mesmo que você tenha que fazer outros tipos de bhajana, você tem que fazer isso sob a guia do Nama Sankirtana, essa é a regra. Srila Vishwanatha Chakravarti disse, se alguém fica frustrado no meio do caminho e não realiza nada, ou realiza algo, mas expressa ainda dúvidas, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica, através do Nama Sankirtana, do canto, os seus anartas vão indo embora. Se você faz de maneira apropriada, perfeita, tenha certeza, os seus anartas vão embora aos poucos. Os anartas vão embora. Quase 60% já se foi. 70% já se foi, existe ainda uma porcentagem que está sendo, que ainda deve ser feita, é devida, mas você não pode perder a sua paciência, porque senão você perde todo o resto que você já fez. Você faz durante décadas, depois quer jogar fora. Você se frustra e joga tudo fora. Mas você não sabe que dentro do seu coração os anartas estão acontecendo. Então existe ainda o condicionamento. Porque suponha que você esteja preso numa corrente e alguém está cortando essa corrente com uma serrinha de ferro. Você tem que esperar essa pessoa cortar até o último toque. Se não chegar até ali e você mandar essa pessoa embora antes dela chegar no último ponto, ele está cortando, mas você não sabe. Até o último minuto você tem que esperar. Você não sabe quando vai ser o último momento. Talvez eu vá morrer antes, então é melhor eu desfrutar, porque eu vou gastar tempo. Você pensa assim. Mas dessa maneira, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que a gente tem que ter esperança e esperar até que a purificação aconteça.
Mas quando ele corta a corrente e ela se abre, você vai sentir a diferença. Então, na nossa sociedade, aqueles que estão na posição de acharyas, eu não digo todos, aqueles que estão sob essa categoria, eles pegam uma cadeira de brahmachari, de sannyasis, e todas as pessoas na sociedade vão chamá-los de Maharaj. Mas você não sabe que eles têm condicionamento. Eles podem ficar bravos até, mas eles estão condicionados. As atividades, o que eles dizem, tudo comprova que eles têm condicionamentos. Mas o condicionamento dele é feito de ouro. É uma corrente de ouro. É uma corrente valiosa. Eu estou preso numa corrente de ouro. Ah, é uma vida honrosa. Os brahmacharis ou alguém tem uma corrente de prata. Os materialistas lá fora, ou assim chamados devotos, eles todos estão presos em correntes de ferro. Essa é a diferença. Externamente, nós vamos detestar os materialistas. A gente fala assim, mas não é que eu tenha raiva de alguém. Não. Então, mas mesmo os brahmacharis e sannyasis, que são honrados, têm correntes de ouro, de prata, sendo muito honrados pela sociedade, eles têm uma corrente de ouro prendendo eles. Essa é a diferença. Se um pássaro está sendo preso numa corrente, ou numa corrente de prata ou de ouro, ou de ferro, não faz diferença, ele não voa. É a mesma dor. O pássaro quer voar no céu. Mas condicionamento significa condicionamento. Não muda muito para o pássaro se ele está com uma corrente de ouro, de prata ou de ferro. Ele quer voar. Então, enquanto você estiver condicionando, você não sente a Ananda plena. Você tem que esperar. Então, os anartas, você não consegue ver o que está acontecendo com eles. Eles estão indo embora devagar, mas você tem que esperar. Você tem que depender do Prabhupada original. Você pode sentir o Anandamaya Samsara. Antes disso, causa quantos problemas, Kartik Vrata, quando que acaba? A gente não dá para comer direito, não dá para dormir direito, quem que aguenta? Ah, é muito para minha cabeça. Mas os devotos puros, o ano inteiro é Kartik Vrata, mas você não vê. Para o devoto puro, o ano inteiro é Kartika. Se você observar quanto eles comem, quanto eles dormem, o ano inteiro para eles é Kartik Vrata. Mas você não vê isso e acha que você que está sofrendo nesse mês. Então, ontem eu estava discutindo como os associados de Krishna, Vaikuntha Parsha dos associados de Vishnu, como os associados de Krishna, de Vishnu vieram e como Dundukari foi libertado. Depois disso houve uma pergunta. Então Gokarna pergunta, por que vocês trouxeram somente uma Vimana? Todas as pessoas aqui poderiam alcançar o mesmo resultado, e eles responderam não. Existe uma razão pela qual nem todos podem alcançar o mesmo resultado. Um homem, por exemplo, está recebendo um salário de 10 mil, por exemplo, por mês. O devoto está preparando Balboga. Ambos deles estão cozinhando. Um está cozinhando para trabalhar e o outro para servir Krishna, mas o resultado é diferente, não? Quem está fazendo boga para a deidade
Ele faz isso com todo respeito e amor. E esse homem que faz no almoço, vamos supor, no mesmo templo, ele ganha um salário para cozinhar isso. Então, cada um está recebendo algo diferente. Então, quem está ouvindo, como, de que maneira, com toda atenção ou não, e capaz de digerir o Harikata que foi escutado ou não, ou ouvindo de um ouvido e soltando pelo outro. Nosso Shanta Goswami Maharaj costumava falar de um fato que ocorreu no seu templo em Bihala. Então, muitos devotos iam lá para Shanta Goswami Maharaj quando ele dava Harikata. Muitas pessoas vinham. Então, uma vez uma senhora viúva com um filho veio e se sentou. Ouviu o Harikata. E particularmente depois do Ekadasi, Maharaj disse: todos têm que fazer Ekadasi perfeitamente. Quem não fizer Ekadasi vai cometer ofensas, encontrar problemas. Façam Ekadasi. Coma só frutas. Não coma arroz, chapati, nada disso. Então, quando o Harikata acabou, ele disse isso. Depois do Harikata, ele falou do Ekadasi, que todos têm que seguir o Ekadasi perfeitamente. Ouvir o Harikata e fazer Kirtana, ir para casa. Então, um menino que estava dormindo de noite e de manhã, ele se preparou para ir para a escola. E a avó arranjou a lancheira dele. Ela põe tudo, chapati, halaba, e o menino fala: o que você está fazendo? Maharaj falou ontem que o Ekadasi a gente não tem que comer essas coisas, arroz, chapati, isso. Por que você está me dando isso? E a velha ficou brava: oh, pode parar. Isso aí é o assunto do templo. Por que a gente vai trazer os tópicos do templo na nossa casa? A vida aqui em casa é totalmente separada do templo, ela respondeu. E o avô estava ouvindo. Não, o neto estava ouvindo o Harikata, mas a avó não. A avó responde: os assuntos dos templos devem ficar no templo. Por que você quer trazê-los para casa? Esses não são os nossos negócios, os nossos tópicos. Então, dessa maneira as pessoas ouvem Harikata, sem querer aplicar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Que resultado eles vão ter na sua vida? Ouvem e vão dormir. Que resultado eles vão esperar? Se depois de ouvir eles vão aplicar esses princípios na sua vida ou não? Então, se eles não conseguem digerir o Harikata, eles não podem receber um resultado. Nós discutimos isso ontem. De acordo com o grande esforço de Gokarnaji, uma sucessiva sessão de Bhagavad Gita de 7 dias, noite e dia, foi arranjado no mês de Shravan. Então todos os Shrotas receberam essa informação. Então, dessa maneira, nós vamos ter que tentar desenvolver todas as qualidades possíveis. Caso contrário, a gente não vai receber um resultado transcendental. Então, eles todos se prepararam honestamente, vieram ouvir e ouviram o Bhagavata com toda atenção diante de Gokarnaji Maharaj. E, de novo, ele deu 7 dias de Harikata sem parar, noite e dia. Então, todos estavam alertas dessa vez. E a ordem que foi dada por Gokarnaji Maharaj foi essa. Quando o Vaishnava dá uma ordem, ele manda um poder ali. Guru Padapadma também dizia isso. Suponha que quando o Vaishnava lhe dá uma ordem, você pode fazer esse seva, saiba que com isso tem um poder que vem junto. Se você tem falso ego e falar: eu que fiz esse seva, aí você não entendeu. Ah, eu fiz esse seva. Não, o poder foi dado pelo Guru, pelos Vaishnavas. Então, depois disso,
7 dias de novo, o Harikatha continuou. No mês de Shravana. Depois disso, o que aconteceu? Houve um milagre. Quando o Bhagavad Gita tinha acabado, houve um milagre. O quê? Todos viram que Krishna desceu pessoalmente, o próprio Krishna. O próprio Krishna veio e assoprou o seu búzio. Veio assoprando o búzio para baixo, descendo. E com um sorriso muito intenso, ele veio diante de Gokarnaji Krishna e o abraçou. Dessa maneira, depois de abraçá-lo, o que aconteceu? Gokarna recebeu um corpo igual ao de Krishna. Seu corpo se tornou como o corpo de Krishna, com a mesma coroa, com a mesma aparência esplêndida. Ele ficou idêntico ao Senhor Supremo. Depois o que aconteceu? Todos aqueles que estavam sentados ali para ouvir Harikatha, todos eles, o que aconteceu com eles? De acordo com o desejo de Gokarnaji Maharaj. Pois nós podemos dar exemplos, isso não são somente histórias, de acordo com a determinação do devoto puro. Krishna pode permitir o que o devoto puro deseja. Eu posso dar muitos exemplos, pelo menos 2 ou 3 no mínimo. Como é possível, Maharaj, você pode dizer, todos aqueles que estão sentados para ouvir, todos eles obtiveram um corpo igual de Vishnu Narayana, Bhagavan. O próprio Krishna concedeu isso, o próprio Senhor Deus concedeu isso. Eles subiram numa Vimana e todos foram. Você pode achar que eu estou contando uma história falsa, uma alegoria. Não. Eu posso dar exemplos desses tipos de bênçãos. Um dia, Vasugosh. Você se lembra dele? Um querido associado de Gauranga. Você sabe qual que é o Kirtana que ele escreveu? Jayo Jayo Jagannatha. Vasugosh escreveu Kirtanas lindos, você pode ficar impressionado. Ele costumava dançar e cantar diante de Krishna, de Mahaprabhu. Esse mesmo Vasugosh um dia pediu para Mahaprabhu: Prabhu, eu tenho um pedido. O que você quer? Não posso suportar toda a dor das almas condicionadas. Todas as almas condicionadas ao nosso redor estão numa situação penosa. Eu não posso suportar isso. Eu quero a dor deles dentro de mim. Eu prefiro que eu sinta o que eles estão sentindo. Eu vou cuidar dessas dores. Eu vou suportá-las. Eu quero que, de alguma maneira, todas essas almas condicionadas que estão sofrendo, que elas possam ser libertadas. E eu gostaria muito disso. Eu sinto dor por eles.
porque eu não posso suportar vê-los sentindo tanta dor. Eu gostaria de pegar os frutos do karma de todos eles em mim, sobre mim. E eu posso suportar isso por tempo indeterminado. Mas eu gostaria que eles fossem libertados. Será que Krishna pode conceder isso? Gauranga Mahaprabhu ficou muito feliz. Ele disse, você deseja isso? Que toda a Brahmanda, que todas as jivas se libertem? Você deseja isso? Você está determinado? Então, Krishna pode facilmente obedecer, aceitar o seu pedido. Quando você se determina, saiba, está feito. Mahaprabhu responde assim. Se você quiser, eu te mostro essa passagem. Se você se determina dessa maneira, isso significa que já foi feito, que já está feito, e Krishna vai fazer isso acontecer. Com certeza. Porque você, como Prahlada, como Rantideva. Rantideva no Bhagavatam, nós sabemos, ele está no canto 8 ou 9. Rantideva. Ele era um rei, mas de alguma maneira ele foi testado por um rishi. Como aconteceu com Harishchandra. Você sabe a história? Você ouviu a história dele? Toda a esposa, o filho, todos foram que ir para a floresta ou foram para um crematório queimar os mortos para conseguir sobreviver. Dessa maneira, o nosso Mahaprabhu disse, você é Rantideva. Você, como Prahlada Maharaj, você não pode suportar a dor. Como Prahlada Maharaj ora para Nrsimhadeva, Krishna, por favor, liberte todos. Esses meninos, os filhos dos demônios, você tem que salvá-los. E é uma coisa natural do devoto puro, esse sentimento. Então, Rantideva também quis fazer todas as almas condicionadas livres de qualquer problema, quem quer que fosse. Então, Haridas Thakur também. Quando batiam nele, ele dizia, Prabhu, liberte essas pessoas. Então, isso é possível. Eu posso também dar o exemplo de Ramachandra. Ramachandra foi para o Sri Lanka para libertar Ravana, para matar Ravana. Que dia? O último dia do Durga Puja. Vijayadashami ele foi. O dia que vocês acenderam as lâmpadas, lembram no Deepavali? O que é esse festival de Deepavali? Como é que nós ficamos sabendo dele? Quando Ramachandra volta para Ayodhya, depois de vencer Ravana, todos os Ayodhyavasis, todos, até os animais estavam todos felizes ao observar Ramachandra. Em todas as casas eles acenderam lâmpadas. Hoje é o dia de Ananda, todos estavam felizes. Então, todos acenderam lâmpadas e lâmpadas. Assim, o Deepavali começou, o sistema do Deepavali, que é a noite que nós acendemos várias lamparinas em honra a essa vitória do Sr. Rama. Então, ele agiu como rei 60.000 anos. Depois ele quis ir embora. Ele quis levar todos os Ayodhavasis. Ouçam com toda atenção, esse é o Siddhanta. Todos os Ayodhavasis, os habitantes de Ayodhya, da cidade de Rama, até cachorros, porcos, pássaros, todos os animais.
todos os seres. Quando Ramachandra leave this material world, decidiu deixar Ayodhya, there is no material world, external Ayodhya não é world. material, Then ela Ramchandra só went to aparece take all externamente aqui na Terra. Então Ramachandra pega todas as jivas. Raman. Ramchandra going to accept all jivas. Ramachandra aceita que todas as almas que estavam ali se All libertem. Ayodhya Toda a Ayodhya free. foi libertada. Same thing, our A mesma coisa, Mahaprabhu wanted to put Mahaprabhu question quis to perguntar para Haridas. how about Ayodhavasi? Mahaprabhu asking, Haridas speaking, Prabhu. Mahaprabhu pergunta para Haridas o que aconteceu com os Ayodhavasis. Todos foram salvos, ele responde. E Mahaprabhu responde, e Haridas responde, todos foram salvos. Ele fala, mas como é possível, diz Mahaprabhu? E Ayodhya ficou vazia. E Haridas Thakur responde, é o arranjo do Senhor Supremo, ele pode fazer o que quiser. Kortum akartum anyatha kortum yasamartha sa Ishvara. Bhagavan cannot do this. O que Krishna não pode fazer, o que Krishna pode fazer. Krishna pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Bhagavan can do this thing, but this is impossible. Bhagavan Não, as pessoas pensam assim, Krishna pode fazer isso, 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 mas aquilo ele não pode fazer. can do anything. Não, Krishna pode fazer o que ele quiser. So when our Haridas Thakur giving answer, Isso não é Darshana de Krishna, Bhagavad Darshana. all jivas gone. Achar que ele não é capaz de fazer alguma coisa. Toda a Ayodhya ficou vazia, não se preocupe, Prabhu. Very clever. O Senhor é muito inteligente, Ramachandra. So he is going to inspire all secret jivas Ele, who are supposed to come. He can give them karma pal and put them in Ayodhya. People think Ayodhya is full of jivas. ele substitui, ele pega todas as divas que estavam esperando para encarnar, por exemplo, e que tem um karma que possa encaixar ali, e ele os coloca ali. Incontáveis divas existem. O Senhor Supremo pode trazê-las até o karma de poder nascer e viver ali imediatamente. Don't dispute that this Então não duvide vision is one kind of fictitious story. que essa glorificação que nós estamos fazendo aqui agora possa ser fictícia So, de Gokarna Krino Anyam com Krishna, que vem e liberta todos. Vito Kaushya Sasaham Kiritino Kundalinaham Tata Chakri Harihi Chana. Within fraction of second, Uma fração de Bhagavan segundo, Hari make them Bhagavan all Hari same looking. fez com que todos ficassem com aquela mesma aparência. Tat Grame Jastita Jiva. It is written. Está escrito assim. Written. Tat Grame Jastita Jiva Ashat Chandalo Yatayuhu Vimane Sthapita Steyupi Gokarnu Kripayata. As for the desire of Gokarnaji, Pelo desejo de Gokarna de toda a vila. whoever beast and everything, or maybe Chanda, Ashat Chandala Yatayuhu, they all. Todo mundo, até os Chandalas. This will Porque esse era o desejo de Gokarnaji. all Ele, were successful to ele find queria fazer com que todos conseguissem subir na Vimana transcendental. It is written, it is Então está escrito que pela misericórdia de Gokarnaji, Krishna fez isso. Bhagavaji arranged them on the plain. Preshita hariloko te tatro gachanti yoginah gokarneno so gopalo golakam gopallavam. So, in that village, Então nessa vila, you think again it is story. você pensa que é uma I can historinha? speak another thing from Chaitanya Eu Charitamrita. posso dar outra prova do Chaitanya Charitamrita para confirmar para vocês. Você se lembra dos Kulingam Vasis Saturaj Khan, everything. que vinham todos os dias ver Mahaprabhu They come into Mahaprabhu Rath Yatra. para fazer o Ratha Yatra? Mahaprabhu os amava muito. One day Mahaprabhu Um speaking, dia Mahaprabhu disse, them, Mahaprabhu loved them. In Bardhaman district there is cooling ground.
Então, em Bardhaman existe Kulingram. Mahaprabhu diz, your Kulingram o seu Kulingram é tão querido a mim, because you all great porque devotees vocês living there. grandes devotos vivem lá. So you are living in Kulingram. Vocês estão vivendo em What to Kulingram. speak about human being? O que falar dos What seres to speak about humanos? human being? Even the dog of that Kulingram Até os is very cachorros em Kulingram são dear. queridos a You mim. open Chaitanya, I can see. Abra o Chaitanya Charitamrita, está escrito isso. Você segue e você não leu? Cannot see, blind. Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu What to disse, speak about human being? o que dizer dos seres humanos? Even those dogs and cats. Até os cachorros e gatos na sua vila são queridos por Practically we mim, have seen não só when os seres Shivananda humanos. sent dog, how he Então, was nós vimos delivered. que o cachorro de Shivananda Sena foi liberado por I told Mahaprabhu. about 7 plum trees in South India. Eu falei sobre essas árvores no sul da Índia que Mahaprabhu abraçou e pum, foram liberadas, desapareceram. So it is right. It is not a story. Então isso é fato, não é uma história, não desacredite. In that village, all the dogs or the low caste, chandal or whatever, Na vila, those who used to todos live os in que that moravam lá, village, due to the influence of por the conta da Bhagavad influência Gita, daquele Bhagavad Gita, todos foram liberados. Gokarnaji Gokarnaji was successful to obteve arrange sucesso their riding on the plane. para que todos subissem na Vimana You can transcendental. remember in Você se Chaitanya lembra Bhagavad Chaitanya, you no can Chaitanya find Bhagavatam how by insulting como, devotee, ao insultar one village devotos, can become uma vila pode se tornar completamente inútil. one man doing wrong. Um homem que comete uma ofensa, Mahatir Apamani. If one Mahat Bhakti, great devotee there, se um devoto grandioso como Haridas Thakur, you're going to insult, se você o whole insulta, village can give punishment. toda a vila será punida. Está escrito. When Ramchandra Khan Quando wanted to Ramachandra insult Khan quer Nityananda Prabhu, insultar Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu running here and there for preaching purpose, estava but indo de um lado there, para o outro para pregar. and some devotee E went por to acaso ele request, foi até lá. well, Um all devoto Gosai, pediu, Nityananda Prabhu coming, Nityananda where Prabhu to está arrange vindo, a nice staying, where onde to nós nice podemos arranjar um lugar para ele Then ficar. that Um bom Ramchandra lugar. Khan, Então esse that idiot, Ramachandra told Khan, tolo, disse, my ah, Gosala is a big a minha place. Goshala é There Gosai grande, can take rest. lá eles podem Inside. descansar. Nityananda. Foi um insulto contra He is Nityananda. insulting Nityananda. Well, Gosai can stay there in Gosala, big place back in O Goshala é grande, eles podem ficar lá. this way. After that, what happens? E o que aconteceu Within depois? a few days, Em poucos all dias, Muslim people coming, os king muçulmanos sending, vieram, enviados pelo all, rei. wife, daughter, all E used as to be esposas, as filhas, they're all prestige, everything gone. todo o prestígio delas se foi. Position, honor, everything Todo o gone. dinheiro, a posição desse homem Some também of se them foi. were killed. Alguns deles da sua família morreram. Beef, they're going to cook. Gomata, they're cutting Gomata. E os cooking muçulmanos there. comeram All as their vacas lá, dharma, position, que ele tinha, o Dharma, a honor, posição deles, as all the honras, prestige of o wife prestígio and da all- esposa, all das the- filhas, tudo se foi. And whole village become like a crematorium ground. E a vila inteira se tornou como um campo crematório. Está escrito isso no Shastra. Se uma personalidade muito exaltada, um grande devoto do Senhor Supremo, vai ser insultado em algum lugar, toda aquela região se tornará inútil. Da mesma maneira, se houver um grande devoto como Gokarnaji, que não é um homem ordinário, ele foi com certeza indicado pelo Senhor Supremo, empoderado pelo Senhor Supremo. Então, a Harikata dele tinha um grande impacto. Dessa maneira, Gokarnaji obteve esse grande sucesso de fazer com que todas as pessoas que ouviram esse segundo ciclo de Harikata alcançassem o sucesso espiritual.
personalities, spiritual personalities going onde grandes personalidades espirituais estão. by hearing Bhagavad Katha, Gokarnaji, due to the arrangement of bom, that ao ouvir o Bhagavad Gita, special Bhagavad Katha, por conta do arranjo desse Bhagavad Gita, so satisfied, Krishna ficou so tão satisfied, satisfeito so satisfied that he was bound to grant that desire of que ele foi forçado Gokarnaji. Same a example here given. satisfazer o desejo de Gokarnaji Maharaj. Ayodhyavasinaho purvam yatha rameno sangatah tatha krishnena te nita golakam yogidurlavam. So, Bhaktavatsal Govindo and Gokarnaji going together in Golokdam. Gokarna Priya is a very deep, very nice place, specially made for covered wise Gopi Govindo. And there Gokarnaji gone and they are going to E lá Gokarna se foi lá, de lá até Vaikunta. the similar example Então, they are o giving. mesmo exemplo dado com todos os habitantes de Ayodhya, todos eles também foram para Goloka com Rama. Então, precedentemente, está escrito, os 4 Kumaras estão falando, como lá no começo da história. Então antigamente quando os Ayodhyavasis, os que viviam em Ayodhya, na cidade do Sr. Rama, com todos eles, Ramachandra foi para a sua morada eterna. Similarmente, Krishna também. Krishna se responsabilizou em liberar todas essas pessoas que Maharaj está citando e foram levados para Goloka rapidamente. Yatro suryasya somasya siddhyanam naguti kada tvam lokam hi gatyastetu simad bhagavata sravana. What? Yatro suryasya somasya siddhyanam naguti kada. Where sun god, moon god, all big yogis cannot go. O Deus da Lua, o Deus do Sol, onde muitos grandes rishis não conseguiram ir. Ao ouvir o Bhagavatam de uma fonte puríssima, perfeita, eles alcançaram essa bênção. Em locais, eles foram até onde mesmo o próprio semideus do Sol e da Lua não foram. Um Siddha não significa que possa ir para Goloka. Uma pessoa que tem poderes espirituais ou poderes místicos. Agora, então, agora existem mais glorificações. Shaktahu yakino kathasu sanchitam karneno gukarno kathaksharu jai vitascho te garbhagata no uyaha. Sanat Kumar speaking, Sanatana Kumar diz, porque Narada quis encontrar a solução, uma solução para Bhakti Devi. Nós estamos voltando para o início da história. E agora os 4 Kumaras estão dizendo, ó Narada, aqueles que estão ouvindo o Srimad Bhagavatam e fazendo isso com toda a pureza, com toda a atenção. Pureza quer dizer o quê? Que os órgãos dos sentidos estão controlados. Então, dessa maneira, não há nada mais a dizer. Gokarnaji, ao ouvir o Harikatha dos lábios de lótus de Gokarnaji, todas as pessoas que estavam ali, todos os habitantes da vila, eles alcançaram a bênção absoluta em suas vidas.
Brahmo Atro Taking Haro Brindam Ujjalam Shakta Ujjagena Kathasu Sanchitam Karneno Gukarno Katha Aksharo Pitasya Garvagata Naviyaha. Those who all heard from Gokarniji Maharaj, they Todos never aqueles que ouviram esse born Harikata again. de Gokarnaji Maharaj nunca nasceram de novo. They- Eles não precisaram. Those who are doing sinful activities, Aqueles que cometeram they're going to leave their pecados body again, e deixaram taking seus bath, again corpos, dying, again taking bath, again. de novo But those who heard, nasceram e morreram. A maioria das pessoas nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Mas aqueles que ouviram Gokarna foram todos liberados. Nunca mais nasceram aqui no mundo material. Now speaking, Agora, we have heard, nós ouvimos, we have heard, no? We know sim, nós from sabemos, Bhagavatam, do from Bhagavatam, Mahabharata, do many Mahabharata, such incidents. que muitos incidentes como esse aconteceram. Hiranyakashipu fez tapasya. Ele fez tapasya de tal maneira que ninguém pode fazer, ninguém nunca fez nada igual. Ninguém pode bater o recorde de austeridades de Hiranyakashipu. Dhruva Maharaj também fez austeridades. Existem muitos exemplos que nós podemos mostrar do Bhagavatam. Pessoas que fizeram grandes austeridades, o próprio Viktarashur, Ravana, Kumbhakarna, todos eles fizeram tapasya. Tapasya é perigosíssima. Mas eles não conseguiram esse mesmo resultado. O que é possível por ouvir o Bhagavad Gita não foi alcançado por todos esses que fizeram austeridade dessa maneira. Itihasam imam punyam Shandillo upi munisvaraha patati Chitro kutasto Brahmananda paripruta. Brahmanandi paripruto, who is full of Brahmananda. Aqueles que está cheio de Brahmananda. Shandillo Rishi. Sandila You Rishi. heard the name of Já Shandillo? ouviu falar de Sandila? Never heard? Nunca ouviu de Sandila Rishi? Very important this. Rishi muito importante. Durvasa Rishi, Sandila Rishi, Durvasa Rishi, Tabare Kashyap, Kashyapa so Rishi, many rishis. muitos rishis famosos na literatura védica, Shandillo grandes Rishi, personalidades. full of Ananda. Então, Sandila Rishi estava cheio de Ananda. On the hill of Chitrakoot Parvat, you heard the name of E na montanha de Chitrakoot Chitrakoot Parvat? Parvat. Is a very important place. Era um lugar muito Where importante, Ramchandra, onde in his Ramachandra, exile, no seu exílio, stayed there, esteve lá. Sita Devi and Lakshmana. Ficou lá com Sita Devi e Lakshman. Very simple. Not only that, but also our Tulsidas ji, Então, também o nosso Tulasidas Ji old Raman, Tulsidas Raman, escreveu o Tulasi Dasi Ramayana, o Ramayana dele. he wrote there, Ele escreveu esse Ramayana sitting there in the e hill, ele ficou sentado em cima dessa montanha, um lugar muito puro. and Ramchandra also E came Ramachandra to give também darshan veio para lhe there, dar that darshan. same hill. Esse mesmo, Very pure place essa mesma for those who are personalidade, esse é um local muito puro doing bhajan of para Ram, todos aqueles que fazem bhajana de Ramachandra. pure place. É um lugar extremamente sagrado, purificado. So, Itihasamimam punyam Shandillo opi munisharaha Patati chitrakudastu brahmananda pariprutaha, who is full of Brahmananda. Aquele que está cheio de This Brahmananda, Bhagavad glorification, que está ouvindo essa glorificação do Bhagavatam sobre essa história, what happened? o que está sendo narrado, Gokarnaji Upakhyan. Gokarnaji Upakhyan, essa história, esse passatempo. So, Akhyanam etat paramam pavitram. This incident, what I told, Então, this esse small history, what I told, incidente que eu narrei, Akhyanam etat paramam pavitram. essas This Gokarnaji esses acontecimentos que eu narrei, Gokarnaji, a história de Gokarna, here
que vocês ouviram. Sanakadi Rishi speaking is very, very pure. Sanakadi Rishi diz que é extremamente pura. Akhyanam etat paramam pavitram srutam sakrit voi vidiham agugam sraddhi prayuktam kitri triptim abahom abahe nityam supathat apunar bhavancha. This most pure glorification of Bhagavad Upakhyan. Então essa glorificação, se alguém ouvir uma única vez com todo respeito, com certeza tal pessoa vai queimar todos os pecados. Ele não vai receber os frutos dos pecados que ele fez antes. E qualquer Shraddha, Pitri Shraddha, qualquer ritual para os antepassados, se alguém recitar a glorificação do Bhagavata, então todos os seus antepassados nos planetas celestiais podem alcançar satisfação. E todos os dias, se alguém ler sobre esse Gokarna Upakhyan, ele pode receber moksha. Ele pode ser liberado das torturas materiais. E por moksha, nós queremos dizer, quem significa moksha significa se liberar do ciclo de nascimentos e mortes. Eu não quero mais nascer. Mas o significado absoluto de moksha eu já disse muitas vezes. A absoluta definição de moksha. Mukti. Se um dia você puder se estabelecer numa Swarupa, numa forma eterna, se você se estabelecer nessa forma eterna, então isso é a verdadeira Mukti. Existem outros níveis de Mukti, de libertação, mas essa é a definitiva, alcançar a forma espiritual eterna em Goloka Vrindavana. Então, sim, um fantasma foi liberado por Vaikanas Maharaj, mas ele não alcançou a libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Mas Gokarnaji liberou todos aqueles que ouviram o Bhagavatam, que é algo, um feito impossível. Alguém poderia dizer, mas que bhajan eles fizeram? Primeira coisa, não discuta com as escrituras, não tente questionar dessa maneira. Eles decidiram ouvir o Bhagavatam da maneira mais concentrada possível. E Gokarna conseguiu transferir poder espiritual para essas pessoas dessa maneira. Ele era o grande Gokarnaji. Nós já explicamos, o Guru pode transferir poder no coração dos discípulos. E o último ponto, Krishna aprovou o desejo de Gokarna. Então, se você tem que considerar todos esses pontos, e você vê que ouvir o Bhagavad Gita é o bhajana mais elevado. Como no caso de Parikshit Maharaj, ele não está cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Mas somente por ouvir 7 dias de Harikatha, Parikshit Maharaj recebeu sua Rupa Siddhi, sua forma espiritual eterna. Então não é um caso comum, não é o que acontece isso sempre. Porque o Baba falou, então isso sempre acontece. Não, isso são casos raros. Depende de muitos fatores que nós já acabamos de analisar. Não é que todas as vezes acontece dessa mesma maneira. Parikshit Maharaj é um caso exclusivo, ele é um grande Mahabhagavata. Quem deu Harikatha para ele foi Shukadeva Goswami, aqui Gokarna estava falando. Então Dundukari ouviu, todas as pessoas da vila ouviram. Então, primeiro ponto, o Senhor Supremo aprovou o desejo de Gokarna. E todos os homens da vila queriam obedecer Gokarna com toda a atenção, eles queriam ouvir. Então, ao ouvir o Harikatha com toda a concentração, esse foi o sadhana deles. Tem gente que faz bhajana
10, 20 anos e não alcança o sucesso. determination of one Pela Vaishnava, determinação de um Vaishnava, algum milagre pode acontecer. it can happen. Miracle. Algum milagre. Vaishnavero avedane Krishna deyamoy, Vaishnavero avedane Krishna deyamoy, ehano pamaputi hoipensa. In Kirtan, by the prayer of Vaishnava, Pela oração dos by the Vaishnavas, prayer of Vaishnava, Bhagavan can accept Krishna my pode case aceitar o meu caso. and I can. E eu posso alcançar a liberdade. In Kirtan it is written, No by Kirtana the está prayer escrito, of Vaishnava Thakur, pelas orações de Vaishnava Bhagavan Thakura, can grant, Krishna pode Bhagavan can accept my case. aceitar o meu caso para resolver os problemas. Vaishnavero avedane Krishna dayamoy, ehano pamaputi hoipensa. Now we are going to enter into the sixth of that. I cannot explain too much. Agora nós vamos Here how to do and entender. finally great Finalmente, glorification. vai haver uma grande glorificação. Now we are going to hear Agora nós vamos ouvir about what is the procedure, qual é o processo, what place, who is the em que speaker, lugar, quem falou, what is the time, auspicious time. qual é o Harikatha is momento always auspicioso. still Harikata é sempre auspicioso, for porém this existem kind of horários arrangement. para esse tipo de kata. Suitable ground, who Onde man, deve ser feito, who quem is pode all ir, going to be. tudo isso tem que ser Bhagavad Gita, compreendido. 6th chapter, Saptaha Yoga Vidhi Kathanam, Kumara, Uchuhu, all Sanandan Samantra, they all four Chatussan speaking. Então os 4 Kumaras estão falando. Saptaha Sarvane Vidhim. Now we are going to clarify. Não, agora nós vamos esclarecer de que maneira Do it perfectly. você pode fazer de maneira perfeita para receber um resultado perfeito. Samprabhakshamaha, atote samprabhakshamaha, saptaho sravane vidhim, saha vai vasuhis jaivo prayoho saddo vidhisrita. Kumar speaking, Mangalmoy. Os Kumaras estão dizendo, What is the procedure that qual é I o am going to processo? clarify? Nós vamos esclarecer. Somebody thinking, Alguém pensa, expansive very, এই বিধি প্রায় বহু মানুষের বহু অর্থের সাহায্যে সাহিত্য হয়ে করে বলতে because it is arrangement, no? All arrange Harikatha, all arrangement you will have to do. So it is written, então está escrito, Daiva Yogyastu Samahu Muhurtam Pricho Jatnataha Vivahe Jadrishim Vitam Tadrisham Parikalpayat. First of all, whenever you are going em to primeiro lugar, do any auspicious thing, quando nós vamos fazer alguma coisa auspiciosa, you have to não tem choose temos que escolher um tempo, um momento auspicioso. what time is auspicious. Qual é o momento auspicioso? Just like in marriage, Como num in casamento. marriage ceremony, so many Uma steps. cerimônia de casamento, há muitos gastos. Just like one man need to spend money. Um homem precisa gastar dinheiro. Many people can come. Muitas pessoas virão para esse Not that casamento. everybody staying E in não é Gokarna que is todos village. vão ficar na vila de Gokarnaji. How possible? Everybody not from Gokarnaji village. Now modern so. You have to arrange them. Their seat, pandal, everything. You have to all arrange pure. They are eating, sleeping, all vyavastha you have to do. No? Hoje em dia é caríssimo fazer um casamento. Não é como na Assembleia de Gokarnaji Sukadeva Goswami. Hoje em dia as pessoas, você tem que alugar quartos, tudo. So, Daiva Jagyastu Sama Uya Muhurtam Pricha Jatnataha Vivahe Jagdisham Vityam Tadrisham Parikal. Similarly, you Da mesma maneira. to expend money, huge amount of money. Other who can? Para fazer esse cerimônia de casamento tem que se gastar muito dinheiro. Então, depois disso está escrito, Navasyo Asino Jau Navasyo Asino Jau Cha Margo Seso and Suchira Navaha Ete Masaha Katharambhe
Satrinam Moksha Suchaka. Everybody can get Mangal, but Muitos podem receber Mangal, mas aqueles que querem receber Moksha, Bhadramas, before Kartik, primeiro, antes de Kartika, Bhadro, Ashwin, Kartik. é o nome do mês que tem antes de Kartika. This Kartik, 2 meses antes de Kartika. one Essa Kartika está quase acabando. previous month is Kartik. We know Chaturmasa will Shravan, Quais são os meses de Chaturmasa? Shravan, Bhadra, Asim e Kartika. foolish. São o nome dos meses. Chaturmasa Bhuto, na? Ratha Yatra in Assam, some touching, so we can calculate this Shravan as per Shravan. Though as per calendar we say Ashad, Ratha Yatra over, then Ekadasi we can start. But actually, you can No começo do Hatha Yatra, o Hatha Yatra, logo depois do Hatha Yatra, começa o primeiro mês de Chaturmasa. Então no primeiro mês você não come folhas, Dodi, you cannot take curd, depois você não pode tomar iogurte, milk you cannot take, depois você não pode tomar leite. Kartik, so many restrictions there. Em Kartika, tantas restrições. Don't take brandy, so many. Então depois tem as restrições gerais, né? Berinjela, gergelim, mel. And the months of Bhadra, Então no mês de Bhadra, Ashwin, Kartik Mas, Agran Mas, Asar Mas, Savan Mas. All one month, Bhadra month, at the month of Bhadra, at the month of Ashwin, Bhadra, at the month of Kartik, todos esses meses, at the month of Asar. 6 months. 6 meses. 6 months, just a 7 months. Suggested here. 5 meses, 6 meses são Arrangement can be citados aqui. Se você fizer um arranjo absoluto, mas é quase impossível. if this kind of absolute arrangement can be Se um arranjo for feito, surely they can get moksha. com certeza tais pessoas vão receber moksha. Asino Raju, Navashu Asino Raju, Cha Margusir Saha Suchir Navaha, Eti Masaha, Katharambhi, Satrinam, Moksha Suchakaha. Masanam Viprohyani Tani Tajani Sarvatha Sayayus Chetari Tatru Kartavya Shaddu Shaddu Mascho Ji. Vipro, Ei Vipra, Chotu speaking to os 4 filhos falam para Narada. Vipro. Ei Brahmana, ó Vipra. Mesma coisa, sinônimos Brahma e Vipra. Alguns meses você tem que evitar. Whatever you need to avoid taking, like in the month of O que você precisa evitar, Shravan, you have to spinach, como no caso no mês de Shravana, que é espinafre, Bhadra, curd, e no mês de Bhadra, que é and all medium Chaturmasa. iogurte, depois no seguinte, que é leite, e depois tudo aquilo que é proibido em Chaturmasa. Isso não pode, nada disso. Restricted you cannot take. Você tem que comer comidas restritas. Whatever restriction there, not take this Não one. tome isso, não coma aquilo, tudo você tem que seguir. Tomorrow I can explain Amanhã nós vamos explicar mais aprofundadamente. Nós estamos indo na direção correta. Com qual verso nós começamos? Atma Ari Drashtabhyo Srotobhyo Nidibhyo Srotobhyo. This sloka is very important. So, Vancha Kalpataru Sikhi Vasan Vivichu Patitan Bhavana Bhavishya.